Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, bem-vindo a todos. Eu sou o Júlio Paulilo, eu sou cofundador e responsável por marketing e vendas no Agendor, e hoje a gente vai fazer mais um webinar aí muito bacana. Eu estou aqui com o Paulo Kriser, ele é CEO da Econodata, e com o Gustavo Gomes, ele é especialista de vendas do Agendor. Hoje a gente vai falar sobre como treinar equipes de vendas a fazer prospecção. A gente sabe que essa é uma atividade super importante e a gente sabe que muitos vendedores têm uma grande resistência a fazer prospecção e a gente, né, isso é uma atividade que não pode ser deixada de lado. Então vamos lá, pessoal. Eu já vi aqui um pessoalzinho já estava já sentado nas mesinhas, já fazendo networking antes da gente começar a sessão. Então isso é muito bacana. A gente costuma iniciar aqui a sala uns 15 minutinhos antes, né, da palestra começar, justamente para vocês poderem acessar e poderem fazer networking, se apresentarem. Então, vamos aguardar mais 1, 2, 3 minutinhos no máximo, aguardar mais pessoas acessarem a sala, tá? Enquanto isso, vocês podem se apresentar no chat. Então, eu vou dar um overview aqui dessa plataforma. É uma plataforma nova, é muito bacana, ela simula um evento presencial. Então, eu vou dar um overview dela, explicar para vocês como é que funciona, enquanto que o pessoal não acessa. Bom, aqui do lado direito da tela, vocês vão ver algumas opções, né? Então, a gente tem o botão de chat, onde vocês vão poder se apresentar. Então, eu já sugiro que vocês mandem lá seu nome, seu cargo, qual é a empresa que vocês trabalham, qual que é o link do site de vocês, o que vocês fazem, tá? Vocês podem mandar as dúvidas por lá, ou então vocês podem mandar as dúvidas pelo botãozinho Questions, que está logo abaixo. Então, é logo abaixo do site, do chat. Vocês podem mandar suas perguntas por esse menu Questions, e aí lá, essas perguntas, elas podem ser votadas, e aquelas que forem mais votadas, a gente seleciona para responder aqui ao vivo, no final do nosso webinar, tá? Bom, vocês também podem ver aqui embaixo da tela, provavelmente vão ver alguns ícones, né? Então, um ícone de uma carinha, que são os emojis. E vocês podem mandar um reaction para dizer se está tudo certo, se vocês estão conseguindo ouvir e ver a nossa apresentação. Então, já vi alguém mandando um joinha aí também. Então, legal, está tudo certo, beleza. Bom, o que mais? Eu já vi uma pessoa clicando num botão lá do menu direito chamado Raise Hand. O que é ele? A ideia dele também, a gente vai liberar no final, na parte de perguntas e respostas, tá? Nos 15 minutinhos finais aí. Alguém que quiser levantar, fizer uma pergunta ao vivo para nós, é só clicar lá no Raise Hand, e aí eu chamo aqui para o palco para fazer uma pergunta ao vivo, tá legal? Então é só deixar o Raise Hand, e aí você, no momento de fazer a pergunta, é só liberar o microfone, e se quiser, libera a câmera também para falar aqui com a gente, tá legal? O que mais? Então é isso, não tem muito segredo, a gente vai fazer uma pequena dinâmica aí no meio do webinar. É muito bacana essa dinâmica, já explicando, vai ser um break que a gente vai dar de 5 minutos para vocês acessarem as mesinhas que vão aparecer aí na tela para vocês debaterem sobre uma questão que a gente vai colocar no ar relacionada à prospecção, tá legal? Então é isso, vamos lá, eu quero dar boas-vindas novamente a todo mundo que acessou. Agora a gente está com praticamente 100 pessoas na sala. Meu nome é Júlio Paulilo, eu sou cofundador e responsável por marketing e vendas aqui no Agendor. Eu quero dar boas-vindas a todos, bem-vindos ao nosso webinar Como Treinar Equipes de Vendas em Prospecção. E eu estou aqui com o Paulo Kriser, CEO da Econodata. Por favor, Paulo, se apresente. Bom dia a todos, bom dia pessoal. Júlio, obrigado pela oportunidade aí da gente estar fazendo esse bate-papo. É um prazer estar aqui de novo com vocês. A gente já fez alguns eventos juntos, foram todos muito bons, muito produtivos, e é muito legal fazer essa troca de figurinhas e também receber as perguntas da audiência, né? A gente sempre aprende com as perguntas e sempre acaba evoluindo o bate-papo, enriquecendo o bate-papo. Eu sou Paulo Kriser, sou CEO e fundador da Econodata. A Econodata é uma plataforma de prospecção B2B que ajuda as empresas a prospectarem de uma forma muito mais assertiva. Então, nós temos uma base de dados com todas as empresas do Brasil, que são mais de 20 milhões, onde você consegue selecionar o seu ICP, as suas melhores empresas para prospectar dentro dessa base e, com isso, gerar leads para o seu time de vendas, né? Então, é possível fazer diversas segmentações, como por porte, região, setor de atuação, para encontrar o seu público-alvo e, com isso, se fazer uma prospecção mais assertiva. A gente tem clientes como LinkedIn, Google,
Uber, Tecnisa, TOTOS, diversas empresas grandes fecharam com a gente, e também muitas empresas menores. O mercado SMB está muito com a gente está com mais de 300 clientes e acaba atendendo clientes de diversos portes, né? Então, aí uma rápida descrição aí da Econodata, né, do que a gente faz, e de novo, Júlio e pessoal do Agendor, obrigado pela oportunidade. Boa, muito bom, Paulo. Obrigado aí pela parceria, pela participação conosco aqui. E eu estou aqui também com o Gustavo Gomes, que é o especialista de vendas do Agendor. Por favor, Gustavo Gomes, se apresente. Oi, pessoal, sou Gustavo Gomes, mais conhecido como Gomes aqui. Você viu que o Júlio até deu uma travadinha, ele falou Gustavo Gomes, todo mundo me chama de Gomes aqui dentro. Bom, tô com duas feras aí para a gente conversar, debater sobre o assunto. Como o Júlio falou, eu sou especialista de vendas aqui no Agendor, tenho experiência aí de passar por outros mercados, empresas SA, desde gerente de conta, processo de prospecção, e aqui a gente tem a experiência de lidar com diversos públicos, diversos perfis no dia a dia. E o bacana é que a empresa do Paulo quanto o Agendor são empresas complementares, porque o Paulo ele vai ajudar principalmente nessa questão de segmentar melhor a base, de captar o melhor lead possível, né, o ICP ali dentro daquilo que vocês precisam, que vai estar muito relacionado no que a gente vai iniciar a apresentação, e o Agendor vai conseguir apoiar com vocês no decorrer, né, porque uma venda bem sucedida, ela começa na captação e na continuidade desse processo, e até no pós-venda, né, assim que você vai conseguir gerar receita, vai agregar valor ao seu negócio e produto, e é por isso que a gente vai falar, é disso que a gente vai falar hoje. Muito bom, é isso aí. Bom, brigadão também, Gomes, aí, pela presença. Bom, então vamos lá, vamos começar a falar de prospecção, trocar uma ideia aqui, já aquecer esse chat. Pessoal, podem já começar a mandar suas dúvidas, suas observações aí para a gente fazer uma verdadeira sala de negócios. É isso que a gente quer estimular aqui nesses nossos webinários, tá? Então, não só a gente falar, mas também vocês interagirem por aí, tá legal? Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu quero falar, eu já quero colocar uma provocação, né? Qual que é o vendedor que gosta de prospectar e fechar ao mesmo tempo, né? O vendedor faz tudo, aquele que é atacante, que joga no meio de campo, na zaga, né? Então, qual é o vendedor que gosta de fazer tudo isso? Então, é muito difícil, né? A gente sabe que normalmente os closers, né, eles gostam de trabalhar do meio de campo para o final, né? Da parte da apresentação para o fechamento do negócio, né? Mas isso acaba gerando um problema, que é o quê? Que são aquelas várias ondas, né? Então a gente costuma ver aqueles resultados hockey stick, em que no início do mês não acontece venda nenhuma, porque os vendedores eles estão prospectando, né? Ainda mais se a equipe ela não é diversificada, né? Se não tem alguém para fazer especificamente prospecção e alguém especificamente para fazer fechamento. Então a gente acaba vendo esse hockey stick nos resultados da venda, né? Então no começo do mês acaba não tendo muitas vendas e aí depois no final do mês que começa a vir os fechamentos. Só que daí o cliente ele já sabe, né? O cliente ele já sabe que o vendedor ele vai focar no final do mês para fazer fechamento, para bater a meta de vendas, e aí que o cliente ele ataca pedindo desconto, porque daí ele sabe que o vendedor ele vai acabar concedendo para conseguir bater a meta dele, né? Então fica aí já a primeira provocação. Vamos lá, a gente vai fazendo uma dinâmica de perguntas e respostas sobre esse tema que é super importante para a gente garantir esse resultado e uma boa frequência de resultado, ou seja, a gente ter uma boa previsibilidade dos resultados, não só a gente ficar nesse sobe e desce de início do mês poucas vendas, final do mês mais ou menos, daí volta para poucas vendas no início do mês seguinte e assim vai, né? Então, manter essa cadência de atividades de prospecção também é o que vai garantir essa previsibilidade e o resultado final. Boa, então vamos lá, vamos falar sobre como treinar as equipes de vendas para estarem mais aptas a fazer prospecção. Então, primeira pergunta que eu faço para vocês, Paulo e Gomes, Paulo, o que considerar para elaborar um plano de prospecção? Bacana, vamos lá, muito bacana. Essa questão de gostar de prospecção realmente às vezes é complicada, né? Mas tem gente que gosta, né? Tem gente que realmente é especialista nisso. Nós temos pessoas assim na Econodata que gostam de prospectar, que gostam de ir para a linha de frente. Então isso acontece, mas realmente o perfil
misto, né, de um closer que gosta de prospectar, ele é mais raro, mas também acontece e às vezes é necessário, porque hoje em dia tem muito especialização da equipe de vendas, né? Tem o SDR, tem o BDR, que é o pré-venda que prospecta, tem o closer, então as pessoas acabam ficando mais especializadas e aí fica mais difícil delas efetuarem uma tarefa que elas não estão tão acostumadas, tá? Então, vamos lá, o que precisa para elaborar um bom plano de prospecção, né? A gente começa pelo início do princípio do começo, que é o ICP, que a gente entender bem o nosso perfil de cliente ideal, né? Qual é o perfil que mais compra da gente e que é um cliente que vira promotor depois, que realmente ele tem sucesso utilizando a nossa solução. Esse é o cliente que a gente deve buscar. Então, eu tenho que conhecer muito bem o perfil desse cliente, e aí eu posso até ter 1, 2, 3 personas, mas eu tenho que entender bem o perfil desse cliente, entender as variáveis que compõem esse cliente, para daí ir atrás desse tipo, no mercado B2B, desse tipo de empresa, né? Então, entender bem a região que ele trabalha, o setor e o porte, que são os 3 pilares que formam as variáveis, né, de tu conseguir identificar bem uma empresa, e daí, dentro desses pilares tem diversas outras variáveis, mas a gente pode começar de uma forma macro assim. Então, entender se o meu mercado é SMB, se é Enterprise, né, quais os setores que mais trabalham, se é TI, se é farmacêutico, saúde, enfim. Então, entender muito bem isso. Então, isso tem que estar bem definido. Com isso bem definido, aí a gente vai trazer as nossas empresas, né, as empresas que se enquadram dentro desse perfil, desse ICP, com as variáveis que a gente definiu, né? E aí nós vamos ter o que se chama do TAM, né, do Total Addressable Market, que é o mercado total endereçável, que é o que me diz, no caso do Brasil, né, nacionalmente, quantas empresas eu consigo atingir dentro desse perfil. Esse é o meu mercado, dá o tamanho do meu mercado e mostra muito o potencial que eu tenho da minha empresa para atingir esse mercado. Tá? Então, a gente começa com essas definições para se montar um bom plano de prospecção. Isso define o nosso mercado. Aí nós temos que definir como que vai ser atingido esse mercado, né? Como é que a gente vai atingir? Falando especificamente em canal de prospecção ativa, né? Então, nós temos que ter uma equipe que vai fazer isso, e aí a gente começa pela definição da equipe. Quem vai fazer o quê? Que nem tu comentou, né, Júlio? Você vai ter uma pessoas específicas para atingir esse canal, ou se os próprios closers ou os próprios vendedores vão prospectar, o que acontece também, tá? Depende muito caso a caso. Na Econodata a gente tem uma equipe específica para isso, especializada, porque são tarefas muito especializadas, tanto a obtenção de contatos, formação de listas, trabalhar a lista, quanto a prospecção em si, né? Inclusive tem mais uma especialização agora, que é o LDR, que é o List Development Representative, que é o cara especializado em formar e obter dados e realmente criar uma lista de muita qualidade pronta para o prospectador trabalhar, né? Então, a gente define esses papéis, né? Outra questão são os canais de prospecção que a gente vai utilizar, que também devem ser definidos, né? Então, se a gente vai fazer field sales, que agora na pandemia está mais difícil, né? A prospecção é direto no endereço, se vai ser inside sales, se vai ser por telefone, se vai ser por e-mail, se vai ser social selling. Então, todos esses canais podem ser trabalhados, e não precisa ser um só, né? A gente pode trabalhar muito com cadência mista, utilizando vários canais, que a gente utiliza aqui na Econodata muito telefone e e-mail, né, com vários touch points e redes sociais também. Então, para abraçar aquele prospect por vários pontos de contato, que aumenta a taxa de conversão. Então, esse plano de como atingir esses leads também deve ser montado. E aí a questão do planejamento dos processos, né? Que processos a gente vai utilizar? Então, é processos, pessoas e ferramentas, né? Aqui no caso. Então, como é que vai ser o discurso que a gente vai utilizar, né? Se vai ser predictable revenue, né? A questão dos e-mails ali, né? Pedindo um contato, se vai ser alguma outra abordagem, se vai ser feita uma reunião por telefone, como que vai, no caso da especialização da equipe de vendas, como que vai ser feita essa passagem de bastão do BDR para o closer, né? Como é que vai ser agendada essa reunião, como que os BDRs vão ser comissionados, né? Falando um pouco do exemplo aqui da Econodata, os nossos BDRs, eles são comissionados tanto por reunião agendada, né, que depende muito do trabalho dele, então ele já tem um resultado de curto prazo, que ele vê, puta, meu trabalho resultou nisso, e eu já vou ser comissionado. Legal.
quanto por vendas realizadas pelos closers, porque ele tem que gerar reuniões de qualidade, né, SQLs de qualidade. Então, ele tem essa comissão mista que gira mais ou menos 50-50, né, para fazer isso. Então, existe todo esse planejamento de todas essas mercado, processo, equipe, tudo isso deve estar envolvido para se fazer um bom plano de prospecção. Boa, muito bom. Gomes, tem algo a adicionar? Poxa, o Paulo ele foi bem completo aí. Eu fui falando e não toquei a deixa, né? Não, mas ótimo, é ótimo. Quanto mais informação, melhor. Eu só quero reforçar essa questão do processo, né, de ter um SDR, um BDR ou um closer fazer tudo, que de fato não existe uma cartilha que fale que um modelo é melhor ou o outro é melhor. Isso vai depender muito do seu modelo de negócio, do produto, serviço que você vende, da senioridade da sua equipe, vai depender de diversos fatores e é isso que precisa ser avaliado. E uma vez que fez todas essas definições, uma coisa importantíssima que muitas empresas pecam, muitos vendedores pecam, ou é fazer contato demais ou fazer pouco contato. Isso também tem que ser bem definido quando a gente quer definir um plano de prospecção. Então, exemplo, eu tenho lá uma lista X, eu vou ligar para esse cliente, vou definir primeiro os canais, como o Paulo falou, se vai ser telefone, WhatsApp, e-mail, enfim, mas eu preciso saber a cadência que eu tenho que seguir tudo isso. Não adianta eu ficar ligando por 20 dias seguidos, fazendo 10 ligações por dia, porque eu estou perdendo tempo. E tempo para vendas, literalmente, é dinheiro. Tá? Então, também não faz sentido. Eu liguei uma vez, o cliente não atendeu, jogo esse lead para o lado e vou para o próximo e nunca mais eu volto a esse contato. Toda captação de lead envolve um custo, seja custo de tempo, custo financeiro, qualquer custo. Tá? Então, a ideia é, a gente tem que montar um processo onde eu consiga aproveitar o máximo daquele lead. Exemplo de cadência, primeiro dia eu vou fazer 3 ligações, uma pela manhã, uma pela tarde, outra pela noite, vou mandar 2 mensagens no WhatsApp e um e-mail. Segundo dia, uma cadência XYZ. No terceiro dia, uma determinada cadência. A quantidade de dias e quantidade de vezes que eu vou fazer esse contato varia de acordo com o seu modelo de negócio. O que você vende, o produto que você vende, a persona que você quer atender. Vamos considerar que uma negociação B2B, dificilmente eu vou conseguir falar com um lead ali depois das 18 horas. Mas se eu sou uma corretora e eu vendo seguro de automóvel, poxa, o melhor horário é depois das 18, porque a persona que eu falo é uma pessoa física ali do dia a dia. Então é importante definir a persona, entender a rotina dessa persona, porque isso vai moldar toda a sua estratégia, todo o seu processo ali no dia a dia. Boa, muito bom, muito bom. Acho que vocês tocaram em pontos importantes, desde a cadência quanto dos canais de abordagem com os clientes, né? A gente já rodou algumas pesquisas aqui no Agendor, e a gente fez uns cruzamentos para entender qual que era o resultado das empresas em relação aos canais que elas usavam para fazer esse relacionamento com o cliente, né? E aí a gente viu que aquelas empresas que tinham maior resultado eram aquelas que tinham uma maior personalização de canais, ou seja, elas aproveitavam mais canais e adaptavam o canal de comunicação ao canal de comunicação de preferência do cliente. Então usavam tipo e-mail, telefone, WhatsApp, enfim, e assim por diante, redes sociais e etc, né? Então, essa questão do canal da abordagem durante a prospecção também é muito importante, né? Entender, às vezes você está prospectando por um canal ou num momento do dia que não é tão interessante, que não se adapta, não é o do perfil do seu cliente ideal, né? Então, vamos lá. Próxima pergunta. Agora eu faço para vocês dois. Que perfil de vendedor é mais adequado para prospecção? E como encontrar esse perfil durante um processo seletivo? Tá. Gomes, quem é que começa aí? Para te começar, que eu comecei a outra aí, então... Então vai lá, Gomes. Cara, assim, quando a gente fala de perfil, eu acredito muito que todas as pessoas elas podem navegar de qualquer perfil de venda, deixa de SDR, closer, depende muito do objetivo da pessoa e o que ela quer para a carreira como um todo. Mas um ponto que é extremamente importante para quem quer prospectar é ter energia e motivação. Esse tipo de pessoa é essencial. Sem isso, você não consegue prospectar. Por quê? Quando a gente fala de prospecção, a gente leva muito não. Se no inbound marketing a gente já recebe não, e olha que o cara ele viu lá todo o conteúdo, ele foi atraído e chegou até a sua empresa e ainda assim recebe não, imagina quando é uma lista fria. É natural a gente receber vários nãos. Só que a gente tem que estar preparado para isso. Porque os nãos que eu recebo agora não pode me impactar na próxima ligação que eu vou fazer, porque aquela ligação pode ser um sim. E um detalhe, coisa que a gente tem até aqui no Agenda, né? Eu até brinco aqui com a equipe e tudo mais.
poxa, se você não está bem agora, vai lá, vê um vídeo no YouTube, ouve uma música e depois volta. Quando a gente fala de prospecção, na maioria das vezes a gente está falando de telefone, né? Telefone, videoconferência, mas você não está presencialmente. Então você tem um desafio muito maior. Você tem que passar energia para quem está do outro lado. Porque se você não acredita naquilo que você está vendendo, imagine a pessoa que está lá do outro lado. Então, o ponto que eu considero essencial para alguém prospectar, o perfil essencial é que essa pessoa ela seja uma pessoa motivada, com energia, que, obviamente, o líder ele tem que apoiar e motivar essa pessoa, só que essa pessoa ela tem que ter um perfil de automotivação. Né? O vendedor hoje ele tem que ter uma certa ganância, tá? Eu falo ganância, mas é uma ganância positiva, dele buscar sempre crescer. Se você tem na equipe um vendedor que ele quer só ser vendedor, continuar naquela função, já tem um certo problema. Porque o vendedor ele sempre tem que querer mais, ele sempre tem que buscar mais, porque é assim que ele vai pensar como empreendedor e vai atingir novos resultados e vai se automotivar durante o processo. Muito bom, muito bom. Paulo? Essa questão da motivação, ela é o número 1, né, Gomes? É o principal fator, é a energia, porque quando você está no telefone, você vai transmitir a sua energia ali pela sua voz, né? E isso faz toda a diferença. Tem estudos que mostram que a linguagem verbal ela representa só o conteúdo, né? Representa só em torno de 15% do conteúdo que a gente transmite, e o resto é voz, entonação e linguagem corporal. No telefone a gente não tem a linguagem corporal, mas a gente tem a voz, que acaba transmitindo mais mensagem do que as palavras em si. E aí a motivação faz toda a diferença, né? E aí eu adicionaria um item muito relevante, que é a resiliência. Esse cara, o cara que está prospectando, é o cara que mais vai tomar não, né? Então ele vai tomar muita porrada, às vezes vai ter lead mais brabo, ou insatisfeito, enfim, com humor pior, que vai descontar nesse cara que está prospectando, né? E aqui a gente não está falando de telemarketing, né, pessoal? Não é ligar e dizer, quer comprar, não é isso. A gente está falando de prospecção que gera valor, de realmente bater um papo com o lead, né? Mesmo assim, ele vai ouvir muito não, vai ouvir gente mal-humorada, e aí ele tem que ter muita resiliência, né? E conseguir se automotivar. E aí, nesse processo, o cara que tem perfil e que consegue fazer isso, ele vai criando uma casca, né? Ele realmente vai criando uma energia e uma defesa emocional muito grande, que isso ele vai utilizar em todas as outras funções que ele vai exercer depois, seja de venda, seja de liderança. Então, eu acredito que o prospectador, o BDR, ele é uma função difícil, exige motivação e resiliência, mas se você consegue passar por isso, o aprendizado, principalmente, tem aprendizado técnico, mas principalmente o aprendizado emocional é muito grande, porque isso vai te criar uma casca ali, uma resiliência, uma resistência que vai levar para o resto da vida. Então, falando do perfil desse cara, né, ele é um perfil que ele tem que ser automotivado e tem que ter essa propensão a receber não e criar essa resiliência e aprender com as falhas, né? Então, ele falhar, errar, fazer tentativa e erro. Errei, falhei, não deu certo, tudo bem, vou aprender com isso e vou levar e ficar bem com isso, né? Ter uma cultura realmente de falha, de fail fast, assim, e de aprender. Então, esse eu acho que é um ponto muito, muito importante na questão mais de personalidade. Na questão técnica, tem que ser, hoje, o prospectador que a gente está falando, tem que ser um cara que se envolve bem com tecnologia, porque tem muita ferramenta de prospecção, tem muita coisa, né? Tem hacks, tem vários canais, tem várias redes sociais, então o cara tem que saber usar bem o LinkedIn para fazer social selling. A gente tem processos dentro da Econodata que quando o prospectador ou vendedor, seja, faz contato com um determinado lead, ele adiciona no LinkedIn esse cara, aí ele vê os posts do cara, curte, comenta, para isso ir envolvendo o lead no processo, que é um trabalho de formiguinha, com vários pontos de contato, mas que no final dá resultado. E aí esse cara tem que estar muito apto a trabalhar com tecnologias, né? Porque às vezes ele tem que ir atrás de um outro contato, vai usar uma ferramenta de descoberta de e-mail para conseguir um e-mail, né? Tem que usar bem o CRM, tem que conseguir né, ter, digamos, essa maturidade tecnológica para trabalhar bem, para conseguir executar os processos, porque hoje a gente não tem processo de prospecção sem ferramentas, e sem ferramentas tecnológicas. Então ele tem que estar muito habituado a isso para funcionar bem e seguir a disciplina do processo, cadastrar tudo no CRM, né, ter todas essas informações lá para poder depois passar para o time de closers e fazer esse bom trabalho. Então eu levantaria
Esses dois principais pontos, esse da questão de personalidade e esse da questão técnica, para a gente ter um bom perfil de prospectador. Boa. Eu queria adicionar também, acho que disciplina, né? Acho que o prospectador, ele, como a gente tinha comentado um pouco atrás, envolve muito também cadência de atividades, né? Porque acho que dependendo do seu tipo de negócio, se você recebe, por exemplo, agora não falando de prospecção, mas alguém que está atuando no início do funil, se o cliente ele faz um primeiro contato com a sua empresa, e aí o vendedor ele vai fazer um atendimento, né, ou seja, dar uma resposta por telefone, por exemplo, se essa resposta ela não for muito rápida, e quando eu digo muito rápida, é menos de 10, 5 minutos no máximo, a chance de sucesso de contato com aquele cliente, ela cai drasticamente. Então, para você contrabalancear isso, você precisa de uma cadência de atividades, né? E essa cadência de atividades, ela envolve essa disciplina de você agendar as atividades, executar as atividades, fazer um relatório do que você conversou com aquele cliente, porque isso é muito importante, é o que vai ser usado pelo closer, vai munir o closer de informações para ele negociar melhor com o cliente, né? Ou seja, ele não fazer as mesmas perguntas que o prospectador já fez, porque, na verdade, durante um processo de prospecção, existe um livro que é do Challenger Sale, que ele coloca muito isso, né? O cliente ele é muito influenciado pela experiência de compra que ele tem com a sua empresa. Então, durante um processo de vendas, de prospecção, a capacidade do vendedor, do prospectador, de envolver e ensinar o cliente sobre o próprio business dele é algo muito importante, ou seja, ser meio que um processo consultivo ao ponto do vendedor ele ensinar o cliente sobre o que ele deveria fazer, né? Então, o spin selling é muito bom, mas o Challenger Sale ele veio para bater de frente com isso, dizendo que o vendedor ele tem que ser capaz de dar insights para o cliente durante o processo. Isso é bem bacana. Existe todo um estudo por trás disso, e vale a leitura desse livro. Mas agora a gente parte para a minha segunda pergunta. Como avaliar, Paulo, isso daí num processo seletivo? Seleção, recrutamento e seleção é um desafio, né? Todo mundo comenta isso em todas as áreas, enfim, realmente é um desafio, né? Como fazer essa avaliação desse perfil de prospectador num processo seletivo, né? A gente tem um processo bem rigoroso aqui na Econodata, onde a gente faz algumas entrevistas, enfim, e a gente conversa muito com o candidato, fazendo uma série de perguntas, tanto comportamentais, né, de personalidade, quanto técnicas, né? Então, começando, o técnico é mais fácil de avaliar, você consegue ver pelas experiências que ele tem e o que ele vai falando, o que ele tem de habilidades e o que ele já conseguiu aprender em termos de prospecção, né? Então, a gente começa vendo o que ele conseguiu trabalhar em termos de prospecção de processos, de ferramentas, as empresas que ele trabalhou, enfim, se ele foi especialista nessa função de prospecção, ou se ele prospectou junto com outras atividades, né? Então, esses são fatores técnicos que a gente avalia, discurso que usava, enfim, para ver o trabalho que ele fazia. E aí tem as questões comportamentais. Na Econodata, o comportamental tem mais peso que o técnico, né? A gente contrate caráter e treine habilidades, né? Então a gente vai muito por essa linha. Então, se eu pego um cara bem formado, né, em termos de personalidade, com bom embasamento, a gente consegue ensinar as coisas para ele. Ele não sabe prospectar muito bem, não tem muita experiência, mas se ele é um fator, né, Júlio, da tua pergunta, assim, que é muito importante, é a gente avaliar se o cara é coachable, ou seja, se ele é aberto a ser ensinável, a ser treinável, né? Se ele não acha que sabe tudo, se ele tem facilidade de aprendizado, tem a humildade para aprender. Então isso a gente avalia muito, porque daí eu posso pegar um cara que tem a cultura Econodata, né, que se encaixa, tem match com o nosso time, e se ele não sabe muito de prospecção, a gente treinar ele e ele pegar isso bem, tá? Então, esses são os fatores comportamentais, assim, mais importantes para nós. E aí, como é que a gente fez isso? Eu sempre digo nas entrevistas, agora tem algumas perguntas capciosas, eu vou ligar minha metralhadora. E aí a gente faz algumas perguntas, né, para envolver a pessoa, perguntando histórias dele, ambiente de trabalho, como é que foi se relacionar com determinada pessoa, enfim, para capturar alguns componentes psicológicos e ver se ele tem o perfil, né? Primeiro, mais importante, cultura Econodata, e se tem o perfil para ser um bom prospectador. E aí, de novo, a gente vai avaliar a questão, no caso do prospectador, principalmente da motivação e resiliência, né? Se ele é um cara automotivado, que não perde a motivação fácil. Às vezes acontece, puxa, a pessoa não bateu a meta no mês, no mês seguinte já está
caída, né? Não, não bateu, tudo bem, vamos de novo, vamos seguir, e conseguir se manter nesse ciclo motivacional. Então, isso tudo são aspectos que a gente avalia, e aí a pessoa tendo esses atributos vai ser um bom prospectador e vai crescer também rapidamente na carreira. Muito bom. Gomes? Cara, aqui no Agenda é, de certa forma, bem parecido. Essa questão da cultura, acho que é um ponto importante. E eu vou falar da experiência que eu tive também, né, com relação a isso, que muita empresa, às vezes, no momento da entrevista, costuma colocar uma pressão. E o momento de pressão, muitas vezes, você não dá a sua melhor versão. Uma coisa bem legal aqui no Agenda, que eu acho que funciona bastante, é trazer o melhor ambiente possível no momento de uma entrevista, no momento de uma contratação. Porque se eu trago o melhor momento, o melhor ambiente, essa pessoa tende a mostrar a melhor versão dela. E muita empresa ainda está com esse pensamento retrógrado, que é colocar uma pressão no momento de entrevista, trazendo um cenário ruim. Se você traz um cenário ruim, você pode testar a resiliência daquela pessoa, mas ok, você não está vendo o melhor lado dela, a melhor versão dela. E uma empresa ela tem que proporcionar isso, a melhor versão, o melhor cenário, o melhor ambiente, para aquela pessoa trazer o melhor dela. E pontos técnicos, essa questão de conhecimento, essa questão de análise também é muito importante. Apesar de eu só ter falado essa parte mais motivacional, uma pessoa que prospecta, ela tem que prestar atenção em cada detalhe. Em detalhe naquilo que ela fala, em detalhe naquilo que ela escuta, porque como o Júlio disse, durante o processo, a pessoa ela vai anotando diversas informações para que o closer possa dar continuidade. Aqui no Agenda, a gente desenvolveu um modelo, inclusive, que funciona muito bem, que é análise tangível e análise intangível, né? O que seria isso? A tangível dele durante o processo, o SDR, ele coloca lá análises do negócio, perfil, enfim, que toda pessoa que está prospectando tem que captar essa informação, e tem análise intangível também, que é o perfil do cliente, se é uma pessoa estressada, se é uma pessoa mais agitada, o que essa pessoa gosta, se durante a conversa ela falou de time de futebol, de região que ela gosta, de música, são detalhes que geram conexão. Então, é importante durante esse processo de contratação fazer esse tipo de análise. Se essa pessoa ela é uma pessoa que tem atenção também, se ela vai escutar bem aquilo que foi falado e se ela vai conseguir fazer perguntas que façam sentido também para captar determinadas informações. Deixa eu só fazer um adendo, Gomes, na tua colocação, que foi muito legal, da questão da entrevista, né? Do momento ali de dar o melhor da pessoa naquele momento. Isso é muito bacana, ter um momento tranquilo, assim, de conversa, porque tu abre uma janela de confiança, né? De abertura da pessoa, realmente não. Se abre a confiança, baixo minhas defesas e vou conversar com essa pessoa de igual para igual, bidirecional, também estou avaliando a empresa, e aí quando se abre essa janela de confiança, realmente tu entende melhor o outro e consegue criar essa relação, esse match mais profundo. Então, muito legal isso que tu falou. Show. Pessoal, eu quero só aproveitar, eu vi um pessoal aqui mandando pergunta no chat, mas tem bastante gente colaborando aí, mandando também, conversando e mandando opiniões pelo chat, o que é muito bacana, eu estou tentando responder aqui aos poucos. Eu só peço que enviem as dúvidas no menuzinho Questions, tá? Que é logo abaixo do chat, para que a gente consiga depois votar nelas e responder ao final, tá? E também para ela não ser perdida durante o chat. Tá? Eu vi que a Júlia Drummond, ela tinha mandado uma pergunta para o Paulo, falando, Paulo, compartilha conosco as perguntas que você faz. Eu vou colaborar, eu vou compartilhar eu vou compartilhar uma das perguntas que a gente faz, por exemplo, para verificar a humildade da pessoa, ou então o quão coachable a pessoa é a seguinte. Então, Júlia, já respondendo a sua dúvida, compartilha comigo como foi o seu último feedback negativo e o que você achou desse feedback e o que você fez com esse feedback. Então, com isso, você já consegue ver a perspectiva da pessoa de como que ela recebe feedback, como que ela reage àquele feedback, se ela vê de uma forma positiva, se ela tem uma perspectiva positiva sobre aquele feedback, e se ela aprende com aquele feedback e toma as ações corretas, né? Porque às vezes, se você vê uma pessoa falando, eu recebi um feedback negativo e foi péssimo, meu gestor não soube o que ele estava falando e tal, você já consegue entender, ver como é que foi o perfil da pessoa, né? Como é que é o perfil, como que ela vai, se ela vai ou não ser coachable durante o dia, né? Então, acho que essa é uma pergunta simples, mas ela diz muito sobre a pessoa, né? Como que ela recebe isso. Legal. Então, tem alguma outra, Paulo? Tem uma que eu posso compartilhar. Tem umas que são um segredo de Estado, né? Quando chegar, vai ter a surpresa lá, né? Senão, já fica pronta, não dá. Mas tem uma que é bem legal, que é o seguinte.
A gente diz assim, vou trabalhar com determinado gestor, isso a gente faz em todas as áreas. E aí tem uma ideia para solucionar um determinado problema, por exemplo, um discurso melhor de venda, né? E o teu gestor diz, o melhor caminho para esse problema, para a solução desse problema é o caminho A, e tu, no teu caso, né, no caso de trabalhar com a gente, tu acredita que o melhor caminho é o B. E aí o teu gestor diz, não, é o A, e o teu, não, o meu é o melhor caminho é o B, né? E pela tua experiência, tu acredita que é o B. E aí vocês ficam muito fortes nessa solução e entram num potencial conflito, né? Um conflito bom, um conflito amigável. Como que tu lidaria com esse tipo de situação? Não existe uma resposta certa, não existe um caminho, mas é uma pergunta realmente para se avaliar como que lidaria, né, no ambiente de trabalho com esse tipo de situação de conflito respeitoso, né, de realmente se crescer com ambivalência de ideias, mas como que lidaria com essa situação? Então essa é uma das perguntas. Muito bom. Eu queria só adicionar também, acho que uma das coisas que a gente faz aqui no Agendor, que é muito importante para a contratação, acho que principalmente de prospectadores, mas também closers, é a fazer um role play, né? Então, fazer um teatrinho, né? Então, eu sou o cliente, e aí eu tô entrando enfim, você vai entrar em contato comigo e você vai fazer uma abordagem comercial comigo. E aí você personifica o cliente e aí o closer ele tem que te prospectar. E essa acho que você já consegue pegar muita coisa, sabe? A energia da pessoa, você já consegue pegar as perguntas que ela faz, se ela vai te ensinar alguma coisa. Então, isso é muito bacana. Assim, é importante dar um cenário, né? Então, dar um cenário para a pessoa. Então, a empresa, você vai vender determinado produto e eu sou uma empresa X que eu vendo determinado produto e você está falando com, sei lá, um gestor comercial, então você está falando com alguém de compras, por exemplo. Ou então você pode ir por esse caminho de dar um cenário, ou então você pode não dar nenhum cenário e simplesmente você vê como que a pessoa ela vai lidar com essa situação e como que ela vai sair. E se ela realmente vai gerar um interesse genuíno no cliente, se ela realmente vai gerar um interesse de avanço, né, para o closer, que isso que é o mais importante aí. Então, acho que isso que eu queria adicionar. Gomes, tem alguma outra coisa, alguma pergunta que você gostaria de compartilhar, de sugerir aí? Só fazendo um adendo, né, nesse processo de roleplay e tudo mais, é bem interessante colocar esse tipo de situação, porque a pessoa, muitas vezes, ela não espera aquilo, então dá para testar o tanto que ela conhece, às vezes fala, vende o Agendor, para eu saber o tanto que você pesquisou da empresa, se você quer entrar aqui, se você quer estar aqui, quer fazer parte disso, espera-se no mínimo que você pesquise um pouco sobre o que a empresa faz e também como que ela vai lidar em determinada situação, porque, obviamente, não esperem uma pessoa fazer um processo de venda lindo nesse roleplay. Tá? Geralmente a pessoa ela vai gaguejar, vai ter algumas situações ali que vai dar uma travada, isso é super natural. Só que os detalhes a serem analisados é essa energia, se essa pessoa ela vai propor solução, porque tem pessoa que congela, tem pessoa que fica... essa pessoa congela, aí a gente tem que fazer algum tipo de análise, mas o papel de quem está fazendo a entrevista ali é tentar soltar essa pessoa e não travar ela. E mesmo assim, ver o que ela vai trazer no melhor caminho. Claro, a gente vai trazer cenários de objeção, isso é importante, mas fazer essa pessoa literalmente dar o melhor dela, né? Isso aí. Acho que a pessoa lidar com bom humor nessa situação, mesmo que erre, que trave, eu acho que o bom humor sempre é uma boa solução, uma boa saída nesses casos, né? E aqui eu particularmente, eu aplico bastante isso. Eu acho que o bom humor, ele tira a defesa, né? E mostra a pessoa que realmente está por trás daquela pessoa que você está falando, né? Então, ela dá essa abertura e você consegue realmente enxergar a pessoa que está por trás daquele profissional, né? Isso eu acho que é muito bacana também. Então, vamos lá. A próxima pergunta agora acho que talvez a pergunta que seja mais importante aqui como deve ser estruturado esse treinamento de prospecção? Quem começa? Paulo? Então tá. Você pode começar, Paulo. Ah, bem, legal. O treinamento de prospecção, ele deve abordar, né, todas as frentes que a gente comentou, e primeiro ele deve ser muito macro, né, ele deve abordar todo o objetivo da empresa, a missão da empresa. Aqui na Econodata a gente sempre deixa as pessoas muito informadas sobre tudo o que acontece na empresa e o que a empresa busca, né, realmente em termos de estratégia, assim. Então, para a gente tem aquele gráfico que mostra, né, que todas as setinhas dentro da empresa devem estar alinhadas com o mesmo objetivo, porque se estiverem todas, cada um
ponto diferente, elas vão anular suas forças, né? Então, acho que o primeiro ponto, assim, de se começar qualquer treinamento é esse alinhamento estratégico, né, do que a gente está buscando. A partir daí, a gente vai para os pontos mais específicos de prospecção mesmo, que é indicar o mercado que vai estar se trabalhando, o ICP, né, a segmentação das empresas, e aí se treinar processo e discurso. Né? Então, basicamente, se divide nesses dois pilares, onde se tem as ferramentas que automatizam processos, fazem parte desse treinamento de processo, e a parte de discurso, que é a parte mais pessoal. Né? Então, e aí entra muito o papel do playbook. Né, o que é o playbook? O playbook são todas as boas práticas que a empresa consolidou ao longo dos anos e que viram que dá certo e colocou lá para as pessoas reutilizarem. Então, é um grande conhecimento acumulado, né, já testado por closers, por BDRs, por SDRs antes, e que, puxa, isso aqui é o que funciona melhor. Né? Então, se começa o treinamento a partir das boas práticas de playbook, e aí, questão de discurso, né, se trabalhar bem o discurso, e aí pode-se escutar ligações e reuniões antigas, né, que foram feitas antes, para as pessoas aprenderem, com os feedbacks que foram dados também. Eu acho isso, eu gosto muito de treinamento por exemplo, né, por exemplos, de ver o que realmente foi feito, e o exemplo que funciona e o que não funciona. Também, puxa, essa call aqui não foi legal, não finalizou legal, porque aconteceu isso, isso, isso. Né? Então, muito é a função do gestor trazer essas indicações. Então, o treinamento ele tem que trazer esses exemplos positivos e negativos. Tá? Em termos de processo, né, o que está estruturado de processo, o que funciona, né, e aí muito a integração com os pares, eu acho que fazer um shadowing, né, no início para quem está rampando, né, com todo o processo de onboarding, quem está rampando, um shadowing é muito, muito importante, e conhecer também o processo e o trabalho das áreas próximas. Por exemplo, treinamento de prospecção que a gente está falando, o nosso time de prospecção de SDR também participa na rampagem, e em momentos depois também de reuniões de demonstração com os closers, para entenderem como é o processo de venda, né? Porque elas estão preparando a venda, já começa um processo de venda para depois passar para o closer. Então, eles também pegam dicas e aprendizado com os closers. Então, digamos, tem um treinamento mais formal, playbook, tudo que deve ser feito, e existe o mais informal do jeitão de como são feitas as coisas, de que aí esses exemplos, essas gravações, shadow, em participação em reuniões, também ajuda muito nesse treinamento. O importante é a gente ter esse conhecimento acumulado, que é muito valioso dentro da empresa, e isso está registrado, né, em playbook, em documentações, enfim, e também está no DNA das pessoas, né, das pessoas estarem utilizando e transmitindo isso, né, porque só um playbook, toma aqui, está aqui o playbook, executa, não funciona, não funciona. Né, tem que teste, tem que ir para cima, tem que ver o colega fazendo. Então, essas duas coisas têm que andar junto num treinamento. Tanto o conhecimento formal adquirido, playbook, as regras, enfim, e o que a equipe está fazendo e ajudar a treinar essa pessoa nova. Então, essa é a forma que a gente treina dentro da Econodata. Muito bom. Gomes, tem alguma sugestão? Tenho. Complementando, aliás, o que o Paulo falou, aqui no Agendor, quando qualquer pessoa entra, ela passa por todas as áreas, né? Ela conhece o que a empresa como um todo faz, que é justamente essa setinha, né? Deixar todo mundo na mesma página. Não tem como, aliás, até tem, mas não é a maneira mais adequada. Você tem que vender aquilo que você acredita, aquilo que você conhece. Isso é um ponto importante, porque isso dá confiança. Né? Isso vai quebrar diversas objeções aí no decorrer. Essa questão de também olhar exemplo de pessoas que fizeram coisas certas, coisas erradas, isso funciona muito, porque o exemplo ele é a maneira mais real que simula a situação ali no dia a dia, então isso é extremamente importante. Aqui no Agendor a gente também cria cenários hipotéticos, serão esses roleplays, e até pede para o pessoa que acabou de ser contratada fazer análise de mercado, assim, entender o que ela entende do Agendor, o que ela entende do concorrente, o que ela entende do mercado como um todo. Isso é bastante importante, porque, às vezes, essa pessoa que vem de fora, ela vem sem um determinado viés que todo mundo que está dentro da empresa tem. Então, às vezes, ela vai ver um ponto que você não viu e é importantíssimo. Então, é um ganha-ganha numa conversa como essa. E aí pega a experiência de quem já vende, de quem já faz, estratégia, essa questão do playbook também é importante. Eu vi até que fizeram uma pergunta aqui sobre questão de quantas horas de treinamento é indicado. Eu não costumo me prender essa questão de hora de treinamento, porque não é exata, né? Venda não é 1 mais 1, é 2.
Existem várias teorias, existem vários formatos, depende daquilo que você vende. Eu acho que o que é importante é, essa pessoa ela tem que estar dentro da cultura da empresa, ela tem que se sentir parte, ela tem que entender o que a empresa faz, ela tem que conhecer os exemplos bons e ruins, e essa pessoa, no decorrer, ela vai ter total liberdade de sugerir coisas também. Um erro é as pessoas acharem que o processo de vendas ele é imutável. Eu coloquei um processo de vendas, esse processo de vendas ele vai seguir para sempre. Por mais que eu tenha lá os playbooks, esses playbooks eles precisam ser atualizados, assim. Vou dar o exemplo do próprio Agender. A gente, há 2 anos atrás, tinha um processo completamente diferente do que a gente tem hoje, e não foi daquele processo para esse de hoje, ele foi mudando detalhezinhos. E em vendas, detalhes de eu pedir uma informação a mais e fazer uma determinada pergunta pode mudar muito o contexto, pode melhorar muito a taxa de conversão. Então, eu diria para não se prender à quantidade de horas, mas sim entender todo o contexto, fazer essa pessoa sentir parte e conhecer os exemplos aí para aplicar no dia a dia. Muito bom. Eu queria também só adicionar um ponto nisso. Acho que a pergunta foi deixa eu pegar aqui, foi do Kleber, né? Só passando um benchmark para você, Kleber, mais ou menos, assim, é comum vendedores, eles demorarem 6, 8, 12 meses para conseguir alcançar, tipo, uma performance de vendas e conseguir manter uma performance de bater meta de vendas. Porém, isso é muito tempo, né? É muito tempo. Um bom benchmark do que a gente chama desse processo de ramp-up são 3 meses, né? São 3 meses de ramp-up. E aí, ou seja, eu diria que durante esses 3 meses iniciais é praticamente treinamento. Eu gosto muito do roleplay, de fazer roleplay, né? Então, você também criar diversos cenários. Então, vou ter um cliente, vou criar um cenário de cliente emburrado e eu vou atuar como sendo um cliente emburrado. E aí o meu vendedor ele vai me prospectar e eu vou atuar como um cliente emburrado e vamos ver como que ele vai reagir, né? Aí eu vou criar um cenário de um cliente que ele está super gente boa, super direcionado à compra. Eu vou criar também um cenário de alguém com muita dúvida, muito ansioso. Então, acho que é legal criar todos esses cenários também para o prospectador ele passar por todos esses cenários dentro de casa, antes de ser colocado direto na frente do cliente, né? Porque é muito pior ele fazer uma pergunta ou então dar alguma sugestão, algum direcionamento para o cliente do que dar para você como gestor e poder ser direcionado por isso, poder ser corrigido, né? Então, eu diria assim, um ramp-up bem sucedido de 3 meses é algo bacana. Já o onboarding, que é algo mais do que o Paulo e o Gomes estavam falando, né? O onboarding na empresa, em que o prospectador, os vendedores, os novos funcionários, eles passam e conhecem a empresa como um todo, isso aqui no Agender costuma demorar 1 semana, por aí. Tá? Então, só para você ter uma ideia, mas lógico que o treinamento de vendas ele tem que continuar depois disso. Então, vamos lá. Pessoal, eu queria fazer uma dinâmica com vocês. Então, acho que quem acessou antes aí das 11 teve possibilidade de ver que antes de iniciar aqui a palestra, tem algumas mesinhas que vocês podem participar, tá? E nessas mesinhas, vocês podem liberar o microfone e liberar a câmera e conversarem entre si, tá? E vocês conseguem ver quem está em cada uma das mesinhas, tá? E antes da gente partir aqui para as últimas perguntas e respostas, tá? Eu tô vendo aqui no canal na abinha de questions que tem já diversas perguntas e acho que muito legal que o pessoal tá votando. Eu sugiro também vocês, quem ainda não viu essa abinha questions, acessar lá e votar naquelas perguntas que acharem mais bacana para a gente responder aqui, tá legal? Eu acho que vai dar uma dinâmica boa. E também quem quiser fazer uma pergunta ao vivo para nós, é só clicar no botão Raise Hand, tá? Lá em cima, e aí eu já vou ver isso, e aí eu chamo aqui para o palco para vocês fazerem a pergunta ao vivo, tá? Então eu já vi aqui que a primeira pergunta já foi bastante votada, mas o que eu quero fazer? Vamos fazer uma dinâmica, então, nessas mesinhas. A gente vai dar um break de 5 minutinhos antes das perguntas e respostas finais, tá? Antes da finalização. Nesses 5 minutinhos, vocês podem debater de tudo que a gente falou aqui, quais são os maiores pontos, tá, os maiores aprendizados que vocês tomaram e o que vocês pensam em colocar em prática para treinar a equipe de vocês em prospecção a partir de hoje, tá? Então,
Vamos dar esse break, vamos fazer esse experimento. A gente também vai passar pelas mesinhas, tá? Então, quem aí estiver participando das mesinhas, eu vou entrar e conversar com vocês também para pegar o feedback de vocês e a gente debater sobre esses feedbacks, tá bom? Então, até já, pessoal. 11h55 a gente volta e a gente volta a se falar aqui. Então, até já. Opa, estamos de volta, pessoal. Bom, acho que foi muito bacana. Eu entrei algumas mesinhas, vi o pessoal compartilhando algumas experiências. Paulo Gomes, com quem que vocês conversaram lá? Poxa, o meu até saí no meio da resposta ali, mas eu falei que a gente tinha que tem um determinado horário para a gente seguir. O Rubens, ele explicou um pouco sobre o processo dele, que ele usa e-mail, se esse era o melhor caminho, e eu falei um pouco que, assim, não existe essa do melhor caminho, existem canais que convertem mais e convertem menos, existe o perfil do cliente que você vai atender, o que é fato, com o e-mail ele tende a ter uma taxa de conversão menor do que um telefone, que tende a ter uma taxa de conversão menor do que uma videoconferência, que tende a ter uma taxa de conversão menor do que uma visita presencial, só que um vai ganhar em taxa de conversão e outro ganha em volume, né? O importante é você tentar maximizar, tirar o mais escalável possível, né, durante todo esse processo. Muito bom. Acho que, não sei se foi só para mim que falhou a sua conexão, mas a gente perdeu sua última frase, Gomes. Vocês perderam qual frase? A última frase depois da conclusão de quais têm as maiores taxas de conversão. Eu falei sobre essa questão da taxa de conversão porque só assim você vai testando e validando e melhorando o processo. Você tem que maximizar todos os possíveis contatos que você tem. Então, se é por e-mail, poxa, eu vou testar modelos de e-mail, formas de abordagem para aumentar a taxa de conversão no e-mail. Depois eu consigo contar o telefone, se o meu processo é por telefone, eu vou tentar abordagens diferentes, formas diferentes para maximizar isso e assim para os demais canais. Uma coisa é fato, e-mail você tem volume, taxa de conversão menor, uma visita presencial você tende a ter uma taxa de conversão maior, mas você não vai conseguir falar com tantas pessoas que você consegue falar por telefone, por exemplo. Então é fazer essa análise, entender o público-alvo e maximizar cada um desses contatos. Muito bom. Paulo? A questão do e-mail, do canal, ela que nem tu disse, né, Gomes, não tem o canal perfeito, né, depende muito caso a caso. O e-mail, ele é bom porque ele ganha escala, né, então ele consegue ter uma abrangência muito maior, mas às vezes a profundidade do contato não é tão grande, né. Já por telefone, cold call, por exemplo, tu consegue ter uma profundidade maior, conversar, escutar a voz, já pegar sinais, também transmitir a tua mensagem pela tua voz, acaba tendo uma conversão maior, mas a escalabilidade é bem menor, né? Então depende muito do canal a canal, assim, isso varia muito, que nem eu comentei antes, a gente gosta muito da cadência mista, e outra coisa legal, falando no aspecto da prospecção, de se atingir o mercado, a gente enxerga, assim, muito duas formas de fazer, né? Você pode ter uma prospecção mais low touch, que você tenta, não tantas vezes, com uma base muito grande, e aí tem mais escala, né? Só que aí você queimou a base, de certa forma, já passou para a lista seguinte. E a outra mais high touch, segmentada, nichada, que aí você vai conhecer bem aquele segmento e vai a fundo no segmento, manda e-mail, liga e tal. Por exemplo, vamos prospectar empresas... escritórios de advocacia que fazem recuperação tributária, por exemplo, que a gente está trabalhando agora. Então, muito nichado. Então, a gente tem vários clientes nesse segmento, a gente conhece o segmento, tem discurso para o segmento, tem case, tem tudo. Então, tu vai com tudo para cima daquele nicho, utilizando os vários canais de prospecção que dá para usar, com vários pontos de contato por canais diferentes, e aí a tua taxa de conversão é muito maior, né? Então, é isso que eu vejo em relação a canais. Show. Bom, pessoal, foi muito bacana a dinâmica aí. Eu agradeço todo mundo que participou nas mesinhas e compartilhou as experiências. Vamos lá agora para as perguntas e respostas finais. Deixa eu abrir aqui. Ficará gravado, pessoal, tá bom? Já quem mandou a dúvida aí no chat. Bom, a primeira pergunta aqui é do Rodrigo Araújo. Ele é supervisor da Instituto Educacional do Oeste Baiano, IEOB. A pergunta dele é:
quais os melhores materiais a ser utilizado em prospecção externa, onde o contato com o cliente é pessoal? Qual a melhor técnica de abordagem? Qual dica você pode dar para desenvolver um diálogo saudável? Gomes? Poxa, foram várias perguntas em uma só, hein? Foram várias perguntas, acho que por isso que teve a maior quantidade de votos aí. Bom, sobre material, entra no blog do Agender, que tem bastante coisa ali para vocês, tem bastante conteúdo, várias informações, desde de processo de prospecção, a técnicas de venda, análise de mercado. O nosso blog ele é referência no segmento, então acessa lá que lá vai ter muita coisa legal para vocês. Então, qual a melhor técnica de abordagem? Qual esse tipo de melhor forma? Eu não sigo muito essa cartilha, porque depende muito, o que você está vendendo, qual é o seu canal, depende de vários detalhes. O que é importante é você identificar qual é o seu ICP, aquilo que o Paulo falou no início, né? Você tem que entender quem é seu público-alvo, entender de todos os aspectos tangíveis, região, porte, tamanho, persona, enfim, e também intangível, o que essa pessoa gosta, qual a melhor forma de contato com ela, qual é o melhor horário, eu devo ser mais agressivo no contato, devo ser menos agressivo, eu tenho que trabalhar com um ciclo de vendas mais longo e mais curto. Isso vai depender do que você está vendendo, é preciso estudar quem está do outro lado. E para desenvolver um diálogo saudável, uma dica é ouvir, cara. Você só constrói um diálogo saudável em qualquer situação na sua vida, seja no trabalho, seja na vida pessoal, é você ouvindo. E quando eu digo ouvir, não é ficar calado, ouvir, entrar no ouvido e sair pelo outro. É ouvir, pensar bem naquilo que a pessoa falou e poder fazer perguntas ou trazer soluções com base em todos os detalhes que foi dado nessa conversa. Muito legal. Tem até estudos que mostram, né, Gomes, que o vendedor, o top performer, ele escuta 60% do tempo e fala 40%. Então a gente normalmente tem aquela imagem do vendedor que fala, o cara falador e tal, mas não, ele escuta mais do que, claro, ele tem que falar, ele tem que ter um momento de se posicionar e vender, de ser firme, mas ele tem que escutar mais para ele entender bem, ler os sinais e aí falar de acordo com, realmente para ajudar e gerar valor para o cliente final, né, para o lead. Então, realmente isso faz todo sentido. Pelo que eu entendi da pergunta em relação a field sales, né, os principais field sales, né, então, assim, ó, fazendo uma provocação de novo, né, o primeiro ponto que eu faria não tem como transformar isso em inside sales, né, ainda mais agora em momento de pandemia. Eu sei que tem certas coisas que não dá para fazer, às vezes maquinário tem que ser testado, são coisas que é mais difícil, mas será que parte do seu processo você não conseguia fazer via inside sales, como, por exemplo, pelo menos a prospecção? Faz a prospecção inside, depois, na hora da demonstração, bom, aí tem que ser field sales, é uma venda enterprise, aí faz presencial. Mas não tem como fazer a prospecção inside sales, com telefonema, alguma coisa assim, pelo menos para fazer uma triagem, um filtro inicial. Então, essa é a primeira provocação que eu faço e que, na maioria dos casos, dá para fazer. Ainda mais agora em momentos de pandemia. O que está acontecendo com a Econodata? A gente trabalha também com contas grandes, e antes da pandemia, a grande maioria exigia visita presencial. Eu participava de muitas delas, em Porto Alegre, em São Paulo, em Florianópolis e outros lugares, e realmente tinha que ser presencial, né, mesa redonda. Com a pandemia, muitas contas grandes mesmo, com ações na Bolsa, vieram, a gente conversou, fez negociação, tudo online, com a diretoria, todo mundo presente aqui, que nem agora, assim. Então, houve uma mudança de cultura para acho que dá para fazer online, acho que esse negócio funciona. Então, estou puxando muito para a questão de insight, porque com a pandemia é o melhor a se fazer, e assim, reduz drasticamente os custos. Assim, o teu CAC vai lá para baixo, comparado com o field sales, né? Mas, se ainda for insistir em fazer field sales, enfim, vão por esse caminho, aí realmente, que nem o Gomes falou, uma boa conversa, e o que o Stephen Covey, né, o falecido Stephen Covey falava, a escuta empática, né, não só escutar e ouvir, mas realmente escutar, com que hoje se fala muito o termo mindful, né, mindfulness, que o pessoal está meditando, eu medito também, acho uma prática muito legal, então ter essa escuta atenta, muito assertiva de perceber o que a pessoa está falando, o que ela quer dizer com aquilo, o que ela está dizendo que ela quer e o que realmente ela precisa. A gente não tem que dar o que o cliente quer, a gente tem que dar o que ele precisa de fato. Então, essa escuta empática vai trazer esses insights para passar para o outro. Então, eu acho que essas são as minhas recomendações aí para quem faz field sales.
E você tocou vocês tocaram, né, num ponto super importante, acho que da escuta empática, de saber ouvir, né, tem um ponto que acho que é muito importante do mindfulness, né, que você tocou também, né, a meditação, ela ajuda isso, ajuda você a ficar muito mais presente, né, você ficar muito mais atento ao que está acontecendo ao seu redor, porque acho que o vendedor, muitas vezes, quando ele está em frente ao cliente, o cliente ele está falando, mas o vendedor ele já está no futuro, ele já está pensando no que ele vai responder, como que ele vai reagir, ele está no presente, né, então eu acho que isso acaba meio que realmente dificultando a conversa, né, do vendedor ele se portar como realmente um conselheiro de negócio, né? Como que você faz para trabalhar junto com o seu cliente, sabe? Como que você se porta dessa maneira junto a ele e realmente vai para oferecer a melhor solução, dar os melhores insights do mercado dele, dizer para ele qual que seria a melhor forma dele trabalhar para atingir os melhores resultados, sabe? Dificilmente você vai conseguir isso estando no futuro, você tem que estar muito presente. Eu acho que meditação, mindfulness, escutativa, segue tudo nessa linha, né? Exatamente. Eu acho isso incrível e uma ferramenta essencial para qualquer vendedor. Muito bom. Então vamos lá, pessoal, vamos para a próxima pergunta. Então, a pergunta da Brenda Alves, gerente de projetos da Mega. Ela perguntou, falando sobre prospecção de novos leads, como que podemos desenvolver uma lista de contatos novos? Pô, Paulo, esse daí levantou para você. Sua. A bola subiu, vamos lá. Como desenvolver uma boa lista de contatos, né? Bom, já falamos de ICP, supondo que se sabe o ICP. Então, a gente vai fazer a segmentação mais precisa possível dentro desse ICP, né? E aí, falando aqui da plataforma da Econodata, com o máximo de variáveis possíveis para dizer, ó, esse é o meu ICP. E tem um ponto importante, além do ICP, que é você conseguir pegar as empresas que têm os dados mais assertivos, né, ou mais disponíveis. Porque tem casos que... São 20 milhões de empresas no Brasil. Tem empresas que são muito inacessíveis. Né? Então, você conseguir também segmentar a sua... Pô, vamos começar por onde? Pelas mais fáceis. Né? Não vamos, pegar aquele... Tudo bem, se você já está com um market share muito grande e quer atacar aquela farmácia do interior do estado do Amazonas, beleza, vamos para lá. Mas se você está começando ainda, tem muito a crescer, que a grande maioria de nós aqui tem muito mercado para ganhar, vamos começar com aquelas que são mais acessíveis e que tem uma propensão maior de compra. Né? Então a gente faz essa análise, tem o mercado total endereçável, dentro desse mercado total endereçável, a gente faz essa análise de ver quais são as mais acessíveis, as que têm um índice de operacionalidade maior, as que realmente você vai conseguir trabalhar, as que estão crescendo, enfim. E aí, selecionou as empresas, aí a gente vai para a geração dos dados de contato. Né? E aí, no Brasil, hoje, quando a gente começou a Econodata, qualidade baixíssima dos dados no Brasil, porque é onde o bicho pega, né? É difícil manter uma base de 20 milhões de empresas atualizada. Então, a Econodata faz isso, faz essa atualização, e aí a gente trabalha fornecendo os dados para diversos canais, né? Como, por exemplo, o telefone. Né? E aí fornecendo telefones assertivos, né? Como é que a gente faz isso? E assim, a Econodata consolida todos esses dados dentro da plataforma, mas muita coisa é possível você pegar gratuitamente na internet. Vai levar mais tempo, vai gastar mais tempo, mas os dados estão lá. Como é que a gente faz? A gente tem milhões aí de sites de empresas do Brasil e a gente pega muitos telefones do site, tem um robozinho que vai lá, pega e consolida isso na plataforma, trazendo o telefone mais quentinho, mais assertivo. Então, essa é uma das formas. E-mail é uma dor de cabeça, porque é muito difícil de conseguir e-mail de lista fria e que funcione, que não dê bounce. Né? Então, tem ferramentas para isso. A Econodata consegue o e-mail dos sócios, em boa parte dos casos, mas aí tem outras ferramentas, como, por exemplo, Snove.io, que também tenta descobrir e-mails de contatos para que você possa usar o canal de e-mail para prospecção também. Tá? Então, essas são algumas... Tem um monte de dicas aí. Se quiser conversar, depois a gente pode conversar, também entrar em contato com a Econodata. Esse é o assunto que a gente domina muito. Tem uma série de hacks para conseguir dados, dicas de prospecção, dicas de listas, enfim. Mas essas são algumas rapidinhas aqui que eu passo no momento. Boa. Muito bom. Vamos para a próxima e a última, para a gente não tomar muito tempo aí de vocês, pessoal. Eu imagino que o pessoal já esteja ficando com fome, né? Já passamos do meio-dia. Então, a pergunta do Thiago Pinheiro. Ele é promotor de vendas da DOQR.
ele perguntou o seguinte: usamos o LinkedIn para prospectar, é o melhor caminho? Bom, eu digo que é um caminho. O melhor eu não posso afirmar. E nunca a gente pode afirmar isso, porque vai depender novamente de qual é o seu público-alvo. Se o seu negócio ele é B2B, a tendência é que o LinkedIn seja uma rede social que faça bastante sentido, mais sentido do que um Facebook, do que um Instagram, partindo desse princípio. Mas dependendo do negócio, o Instagram pode ser o melhor canal. Então, isso vai depender. O que é importante é você seguir com tudo isso que a gente falou hoje. Entender, testar esses canais. Então, você tem o LinkedIn. Como que eu sei que ele é o melhor? Testa os outros canais. Testa os outros canais, você vai ver qual canal está convertendo mais, e aí você vai saber qual é o melhor. E quando eu digo teste, não é testar de qualquer jeito, porque às vezes a pessoa está acostumada a seguir em um canal, testa um outro canal, testa de qualquer jeito, não estuda sobre e já fala, não, esse canal aqui não deu certo, vou manter o que eu já estava fazendo antes. Não, não é assim que testa. Você vai ter que testar aquele canal de diversas formas dentro daquele mesmo canal, abordagens AB, ABC, mudar formatos, porque só assim você vai ter um feedback real. E muitas vezes você pode ter um canal que converte mais, não quer dizer que você tem que abandonar um determinado canal. Às vezes um canal, ele, de certa forma, alimenta um outro canal. Eu sei que pode parecer um pouco complexo, mas às vezes um canal ele não converte para você, mas você consegue contato com pessoas que vai indicar o seu produto ou serviço para um determinado lead de um outro canal. Tá? Então, minha dica é testar canais. Legal. O LinkedIn é uma ferramenta bacana de prospecção e a gente é muito tranquilo de falar em relação a isso. E ela é boa para alguns segmentos, né? Para alguns setores, como, por exemplo, empresas maiores que traz os contatos das pessoas, enfim. Então, realmente é uma ferramenta que funciona em alguns casos, né? E aí você tem aquele e-mail para mandar o contato, que às vezes funciona, às vezes não. Às vezes fica abarrotado com esses e-mails, as pessoas não respondem, né? Mas em alguns casos pode funcionar, e o LinkedIn é bom porque ele tem muitos contatos, né? Tem os gestores das áreas para algumas empresas. Então, é um canal que, em alguns casos, pode funcionar bem. Quais são os casos em que não funciona? Né? O Brasil são 20 milhões de empresas. O LinkedIn tem cerca de 100 mil empresas na base, e a própria Econodata forneceu dados para o LinkedIn, aí de mais 500 mil empresas para eles subirem e terem mais dados. Tá? Então, eles têm uma quantidade de empresas limitada do Brasil. E normalmente as que estão lá são as maiores ou empresas de tecnologia. Então, se você quer trabalhar com um mercado, digamos que às vezes não é tão tecnológico, mercado agro, ou mesmo algumas consultorias tributárias, enfim, muitas não estão no LinkedIn ou estão muito superficialmente, não tem os contatos lá. E aí você vai precisar de uma ferramenta com mais abrangência. Hoje, o que até alguns clientes nossos fazem, eles usam as ferramentas, não usam uma só, eles usam ferramentas complementares, às vezes Econodata, LinkedIn, alguma outra, porque acabam complementando os dados. Né? Então, a minha opinião sobre o LinkedIn é essa aí. Boa. Pessoal, tem uma última pergunta que eu gostaria de responder. Opa, calma aí. E deixa eu pegar aqui. É uma pergunta do Juliano Fassbinder, coordenador de operações da RP Trader. Ele perguntou o seguinte: quais ferramentas vocês recomendam para prospecção? Essa daí acho que a gente já falou um pouco dela, mas daí ele perguntou: WhatsApp ou Whats é uma ferramenta muito pessoal, invasiva? Qual a opinião de vocês? Vamos lá, por um primeiro contato de uma lista fria, é invasiva sim, provavelmente você vai ser bloqueado, vai sofrer um bloco ali da própria pessoa, mesmo do WhatsApp. Né? Então, essa é a nossa visão. Se você mandar em massa, vai ter problema. Né? Mas se você já teve algum contato, tá numa negociação, dependendo do perfil do cliente, ele pode funcionar muito bem. Né? A gente usa aqui dentro da Econodata mais para o fundo do funil. Tá? Quando já está numa etapa de negociação, a pessoa quer conversar, a pessoa te dá essa abertura, ela dá o número do celular, ela responde o WhatsApp, aí vai. Mas para uma prospecção, num primeiro contato, já enviar um WhatsApp, a conversão vai ser baixíssima e provavelmente você vai ser bloqueado. Gomes? Cara, eu até sorri na hora que vi essa pergunta, porque eu tinha um preconceito com WhatsApp em venda B2B. Eu falava, isso não funciona. Ele vai funcionar, mas com esse ponto de atenção que o Paulo colocou. Ninguém vai responder um WhatsApp que recebe do nada, né? É invasivo e você vai perder o número, você vai ser bloqueado, o WhatsApp vai banir você, tá? Isso é fato. Então, o ideal é que esse cliente ele queira receber esse contato pelo WhatsApp. E como que eu vou conseguir isso? Através das outras ferramentas.
né? A sua pergunta, o seu mailing, o seu textinho lá pode estar solicitando esse contato. Às vezes você só pede, sei lá, em algum cadastro, no e-mail que você mandou, na ligação, me passa o WhatsApp para depois a gente ir conversando, cara, tranquilo. Mas o WhatsApp, ele funciona bastante a partir do momento que o cliente, esse lead, ele dá uma abertura para você ter a conversa por ali. Aqui no Agendor, como nosso modelo é inbound, ele se cadastra na ferramenta e coloca lá os dados dele, a gente pede o WhatsApp. Então, muitas vezes, o nosso primeiro contato é pelo WhatsApp. Qual é a vantagem? O telefone, ele tem que estar disponível naquele exato momento. O e-mail, a gente recebe tanto spam que às vezes a gente nem dá atenção. O WhatsApp não. O WhatsApp ele vai receber, ele pode não responder naquele momento, mas ele vai responder em um segundo momento. Lembrando, o WhatsApp só é confiável dessa forma, as pessoas só dão atenção porque ele não tem spam. Uma vez que tem spam, você passa a ser banido e perde toda a credibilidade da sua empresa. Muito bom, bom, Gomes. Valeu, Paulo. Eu estou vendo aqui o João e o Juliano, eles comentaram que eles usam o WhatsApp, e eu vou compartilhar com vocês também. A gente fez uma pesquisa também sobre isso no nosso blog, para entender quais eram os meios de comunicação que as pessoas usavam para manter um relacionamento com o cliente antes da pandemia e pós-pandemia. E aí, o que aconteceu? Com a pandemia, as pessoas fizeram quarentena e os telefones empresariais passaram a ser mais atendidos. Ou seja, o uso do WhatsApp no relacionamento com o cliente aumentou drasticamente, assim, e agora é uma das principais, se não a principal ferramenta de manter e se comunicar com o cliente. Não para a primeira abordagem, como o Paulo comentou, mas sim para manter e construir esse relacionamento e evoluir até a venda. Então, legal saber. E aí, legal, Gomes, também você compartilhar a sua experiência. Valeu aí. Pessoal, então é isso. Eu agradeço muito aí a quem mandou as perguntas. Eu peço desculpas a gente não conseguir ter respondido todas elas. Vamos tentar, então, consolidar essas perguntas e mandar para vocês depois no material aí de pós-webinar, com a gravação desse webinar, já respondendo todas as perguntas que o pessoal mandou. Eu agradeço aí a participação de todos vocês, a atenção de vocês até agora, 12h18. Paulo, Gomes, agradeço aí a apresentação, a consultoria, a palestra de vocês. Muito obrigado aí. Eu peço que vocês deixem aí uma mensagem final para o pessoal, por favor. Vai lá, Gomes. Bom, pessoal, obrigado aí pelo tempo de vocês, espero que tenha sido produtiva essa nossa conversa. Como o Júlio disse, a gente depois vai avaliar essas perguntas, vai responder para vocês, mas fica à vontade também para acionar a gente ali no LinkedIn, Gustavo Gomes, se tiver dúvida de alguma coisa, me aciona lá, chama a gente está bem aberto para conversar com vocês, entender melhor a necessidade do mercado e poder apoiar isso e contribuir para um mundo de vendas melhor aqui no Brasil. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de todos. Paulo? Show de bola. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Júlio pelo convite, ao Gomes aí pelo bate-papo, muito enriquecedor, ao pessoal que está nos assistindo pelas perguntas, né, pela participação, foi muito legal, consegui até participar rapidamente de uma mesa aqui na plataforma no Airmeet, que é muito interessante, realmente parece um networking assim que a gente está fazendo, e esse tipo de solução é muito legal, porque infelizmente essa pandemia ainda vai um bom tempo, né, pessoal, ainda vai... Pelo que a gente está vendo das notícias, ainda vai um tempinho. Né? Essa é a notícia ruim. A notícia boa é que a vida segue. Né? Os negócios seguem, os negócios estão acontecendo. Né? A Econodata aí vai aumentar bastante o faturamento esse ano, aí, acho que quase 50%, mesmo na pandemia. Então, os negócios estão crescendo e estão acontecendo. Existem oportunidades. A questão toda é a gente encontrar essas oportunidades. Onde elas estão? Né? Então, segmentos que estão mais complicados, né, enfim, turismo, que foram muito afetados, mais difícil. Só que tem segmentos que estão crescendo muito. Tem empresas que estão olhando para dentro para otimizar custos e gerar caixa, e aí para isso elas precisam de ferramentas, né, como a Agendor, por exemplo, né, que é uma ferramenta ótima para isso, para equipes de vendas e aumentar faturamento e reduzir custos. Então é uma das formas. E tem empresas que estão crescendo muito. E que daí precisam, por exemplo, prospectar e encontrar novos mercados. Né? E aí a gente vê o que se chama agora de pivotamento de ICP, que algumas empresas focavam num determinado mercado, pós-pandemia, vamos redirecionar o nosso produto para um outro mercado, porque esse mercado aqui está crescendo, não foi afetado pela pandemia, ou até foi beneficiado em termos de crescimento
financeiro, né? Então, elas fazem um pivotamento de ICP e começam a atacar esse mercado. Então, esse tipo de oportunidade está acontecendo, a questão é a gente encontrar isso, fazer um bom trabalho de mercado e ser otimista, né? Realista, mas com um sentimento, um posicionamento otimista, que com isso a gente consegue realmente crescer os nossos negócios e fazer a economia voltar a crescer. Tá? Então, pessoal, muito obrigado de novo pela audiência, obrigado pessoal do Agenda, Júlio Gomes, tá? E fico à disposição também depois para responder dúvidas e bater um papo. Valeu! Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção de todos. Fica aí também um chamado para vocês conhecerem, né, o site da Econodata, econodata.com.br, o site do Agendor também, o que a gente faz, agendor.com.br. Eu vi aqui que a Kátia, ela pediu para compartilhar as nossas redes sociais, depois para seguir. Vamos mandar, tá, Kátia, num e-mail depois com a gravação também, os links das redes, os links dos sites e tudo mais, tá, e o conteúdo e as respostas para as perguntas que não puderam ser respondidas também agora. E é isso, pessoal. Agradeço a todos, um bom almoço aí para quem não almoçou e até a próxima. Tchau, tchau.